No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 3 fundos imobiliários que vão ter impacto negativo nos seus dividendos por conta da queda da taxa Selic. Como a Selic já começou a cair, qualquer investimento que tenha os seus rendimentos vinculado ao CDI, por exemplo, consequentemente também vai ter uma pequena redução ao longo da queda da Selic, que não vai cair de uma vez, tá? Não é porque a Selic começou a cair agora que o dividendo desses fundos imobiliários também vão pro buraco de uma vez só. Tudo vai acontecendo de acordo com o tempo, e pode ser que os gestores tomem algumas providências também para não ter uma queda muito brusca nos dividendos e tentar manter num patamar bem bacana. Mas mesmo assim, se esse dividendo começar a cair, você não tem que entrar na sua corretora e sair correndo para vender essas cotas. Não é assim que funciona, tá? Isso aqui é um investimento de renda variável. Então, quando você entra para investir em fundos imobiliários ou ações, você tem que saber que tudo isso aqui pode oscilar, tanto a cotação quanto o dividendo pago por esses ativos. E outro motivo também para você não vender, porque historicamente a taxa Selic aqui no nosso país é muito alta. Então a gente não vai ver uma queda desesperada dos dividendos, como aconteceu, por exemplo, com a deflação ano passado, em 2022, que os dividendos caíram de mais de R$1 para alguns fundos de papel, para menos de 50 centavos em alguns casos. Então nesse vídeo eu vou te mostrar esses 3 fundos que vão sofrer um pouco com a redução da taxa Selic, e queria pedir para vocês deixarem nos comentários se você tem algum desses fundos na sua carteira de investimentos. E antes da gente continuar, seja muito bem-vindo aqui no canal, meu nome é Barreto, deixa o like nesse vídeo, se inscreve aí para você não perder mais nenhum conteúdo como desse. Vamos lá! Vamos lá, sem delongas, sem muita enrolação, já vou abrir aqui a tela do meu computador para vocês para mostrar o primeiro fundo imobiliário que deve sofrer um pouco aí com a queda da Selic, que é o fundo de papel HGCR11. E conforme a gente for conversando com os fundos, vocês vão entender por que eles devem sofrer um pouco aí nos seus dividendos. Bom, começando aqui pelo HGCR11, no momento que eu gravo esse vídeo ele está sendo cotado aqui a R$106, está com dividend yield dos últimos 12 meses de 13,49%. Nesse momento ele está com um PVP de 1,02. PVP que indica para a gente se o fundo está sendo vendido no seu preço justo, acima do seu preço justo, como é o caso aqui do HGCR, que está com 1,02, então ele está 2% acima do preço justo, ou abaixo. Se tivesse menos de 1 aqui, 0,9, 0,95, 0,8, indicaria algum desconto. Então aqui no Investidor 10, se você clicar nessa setinha aqui, vai mostrar pra gente o que significa o PVP. Bem interessante isso daqui, tá? A liquidez média diária dele passa dos 4 milhões, ou 4,10 milhões, e ele está com uma pequena valorização nos últimos 12 meses. Na verdade, está tudo subindo, né? Como eu falei com vocês, ó, ele é um fundo de papel, tem uma gestão ativa, cobra essa pequena taxa aqui, ó, de administração de 0,8%. Nesse momento, ele tem mais de 95 mil cotistas. Bem interessante, ó, o valor patrimonial de cota dele é de 103,53, como ele está sendo cotado lá 106, então ele está sendo cotado acima do seu valor justo. O valor patrimonial por cota seria o valor justo que ele deveria estar sendo vendido. Por isso que tem um PVP acima de 1, tá? O último rendimento que ele entregou foi de 1,10, então ele já começou a sentir os impactos dessa queda da Selic, porque ele vinha entregando 1,20 há praticamente um ano aí. Agora caiu para 1,10. Esse fundo conta com um patrimônio líquido aqui de mais de 1 bilhão, 1,6 bilhões de patrimônio, tá? Como eu havia falado para vocês, ó, se liga só nessa situação aqui, ó. Aqui em 2020 foi quando a Selic estava bem baixa, tá? Tava ali na casa dos 2,5%, se eu não me engano, 3%. E quando a Selic começou a subir, olha só o que aconteceu com o dividendo desse fundo, do HGCR11. O dividendo também começou a subir, acompanhando essa escalada da Selic, e se manteve aqui pagando 1,20 por bastante tempo, enquanto a Selic se manteve ali nos 3,75. Aconteceu a queda, já começou entregando um pouco menos de dividendos. E olhando aqui no relatório do HGCR11, a gente vê por quê. Olha só o que acontece aqui na carteira desse fundo. Os CRIs que ele investe, que são os certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, esse fundo ele empresta dinheiro, tá? 41% dos CRIs da carteira dele são indexados ao CDI. Então, o início da queda do CDI, logicamente, os dividendos dele vão sofrer um pouquinho. Como vocês viram, foi apenas 10 centavos, não é tanta coisa, mas já está começando. Nem por isso também você vai ter que sair vendendo tudo. E você pode ver que a cotação dele não caiu, ao contrário. A cotação dele subiu. Por quê? Selic caindo, geralmente o pessoal começa a sair dos investimentos de renda fixa que estava rendendo muito e vir para a renda variável, às vezes pagando muito caro nos ativos e jogando assim o preço deles lá para cima. O segundo fundo imobiliário que eu quero falar com vocês, provavelmente você tem em carteira, tá? Muita gente tem esse ativo em carteira aqui, que é o VGIR11, da mesma gestora do VGHF11 e do VGIA. É um fundo que dá Valora, nesse momento está sendo cotado aqui a R$ 9,82. Nos últimos 12 meses pagou mais de 15% de dividendos. Para quem é cotista, 15,27%, olha que dividendo altíssimo. E está com PVP de 1,02, a mesma situação da HGCR. Está sendo vendido 2% acima do que ele realmente vale. A liquidez dele também muito boa, mais de 4 milhões. Esses fundos de base 10 geralmente têm uma liquidez muito top. Como eu falei, ó, também é um fundo de papel, também de gestão ativa, cobra essa taxa aqui, e também ele tem taxa de performance, mas aqui no Investidor 10 não mostra a taxa de performance, atualmente chegando aí aos 200 mil cotistas, bem interessante.
O valor patrimonial de cota dele é de 9,65, como ele está mais que isso, está com um pequeno ágio. O último rendimento que ele entregou aqui de 13 centavos. E um patrimônio líquido aqui de quase 1 bilhão, chegando a 1 bilhão, e a 995 milhões. Olha só que top. E a mesma situação acontece com ele aqui, ó. Quando a Selic estava em baixa, olha o que acontece. A Selic começou a cair aqui, ó, de 2019 para cá. O rendimento dele começou também seguindo o movimento de queda. E a Selic voltou a subir, e olha só os rendimentos também como começaram a escalar novamente para cima. Então, são fundos que seguem um índice ali à risca, cara. Por quê? Principalmente no caso aqui do VGIR11, entrando aqui no relatório, vocês vão ver que, ó, a carteira dele é 97,4% indexada ao CDI, ou seja, é remunerado de acordo com o que está rendendo o CDI. Então, subiu, vai subir o rendimento. Caiu, vai sofrer um cadinho também. O terceiro fundo que eu quero mostrar para vocês é o fundo imobiliário da Kinea, que é o KNCR11, fundo também muito falado aí nos últimos meses. Nesse momento está cotado aqui a 98,50, um dividend yield dos últimos 12 meses de 14,07. Podem ver que esses fundos de papel indexados ao CDI estão com dividendo maior do que os fundos mistos e até alguns fundos mais indexados ao IPCA, tá? PVP dele está de 0,98, então ele está com um pequeno desconto aí de 2%, a liquidez diária dele de 14 milhões. Depois eu vou conferir no status invest se isso daqui dá certo, cara. Uma liquidez bem robusta. KNCR, que também é um fundo de papel, como eu falei com vocês, seriam 3 fundos de papel, tá? Cobra essa taxa de administração aqui de 1% ao ano, tem mais de 245 mil cotistas. O valor patrimonial de cota dele é de R$ 100,87, ele está um pouquinho abaixo disso, por isso o PVP está menos de 1. O último rendimento que ele entregou aqui de R$ 1,15, o patrimônio dele de 5,7 bilhões. É um dos maiores fundos em patrimônio aí da nossa bolsa. A Kinea que comanda essa parte de ser os maiores fundos da nossa bolsa, né? E aqui vocês podem ver a mesma situação, ó, dividendo, acompanhando a Selic, ó, de 2019 para cá, caindo, andou de lado, e quando a Selic começou a subir novamente, os dividendos subiram e andou um bocado aqui, praticamente em linha reta. Normal, todo fundo que segue o CDI, aconteceu isso aí nesse período. Então, pode ficar ligado que pode aparecer boas oportunidades de você comprar esse fundo barato quando esse dividendo cair, quem sabe, né? Entrando no relatório, a gente consegue ver aqui na carteira dele, ó, 96,1% dos ativos da carteira são indexados ao CDI. Então, praticamente também 100% CDI, pouquinha coisa aqui, ó, IPCA, e o Caixa aqui, ou se eu não me engano é o Caixa, 3,3%. Bom, então esses aí são 3 fundos que vão ter os seus rendimentos impactados aí por causa da queda da Selic. A gente já está começando a ver alguma coisa aí, né? Mas não quer dizer que essa queda vai ser brusca, como eu falei lá no começo, tá? Conforme a Selic vai caindo, que a gente já viu aí, caiu 0,25%, 0,5%, né? Pode cair 0,25%, então devagarinho a gente vai vendo essas quedas, e devagarinho a tendência é que o rendimento acompanhe essa queda. Não é para você se desesperar e sair vendendo, como eu já falei. Ver se esse fundo não vai perder os fundamentos, tá? Provavelmente não perde, porque é o indexador deles, é o indexador principal da carteira desses fundos. Então você vai ver, vai analisar se vale a pena continuar com esses fundos em carteira, aumentar a posição, ou quem sabe você decide vender, né? Mas lembrando, não é uma recomendação de compra ou venda. E lembrando novamente, aqui no Brasil a tendência é de ter sempre uma taxa de juros um pouquinho mais elevada. Então pode ser que esses fundos, mesmo com uma pequena queda, continuem ainda pagando um dividendo bem razoável, um dividendo bem bacana. Bom, diz aí para mim nos comentários se você tem algum desses fundos imobiliários na nossa carteira. Diz aí para mim o que você achou também desse vídeo. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu, é nóis. Fui.